Salve, salve rapaziada ligada no Clube dos Mitos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e agora a gente vai passar para vocês o time oficial para a quarta rodada. Rapaziada, a nossa pontuação anterior foi muito ruim, foi uma rodada assim zica total. O time oficial fez 45, o Apostas fez 40, o Valorização 44, valorizou ele 5 e pouco. Mas o mais importante do que essa pontuação ruim foram algumas análises, né? Então vamos a elas. Primeiro que a gente acertou, que foi a menor parte das análises, né? O Grêmio, uma defesa muito consistente, valeu a dobra, Jeromel, Vanderlei, foi bacana pra gente. O Flamengo também, com o Felipe Luiz, não passou muito sufoco, então essas duas coisas ali funcionaram. E bacana também o Alisson, sem gol, sem assistência, fez 8,30. Foi uma pontuação assim boa dentro de uma rodada péssima. Outra coisa que se confirmou, porém a gente não escalou por questão de opção mesmo, foi o ataque do Santos, né? A gente já pontuava que a defesa não passava muita confiança, mas que o ataque poderia surgir. Poderia criar oportunidades, podia surgir gols, etc. O Marinho estava muito caro, o Soteldo não vinha bem, nem Sanches, a gente preferiu segurar, mas acabou confirmando, o Santos fez 3 gols no jogo, apesar de não ter jogado tão bem, de no começo do jogo o Atlético ter pressionado, mas é a individualidade, né? É o poder ofensivo de um cara igual o Marinho que numa jogada ele resolve um jogo. Sobre o Atlético Mineiro, metade das análises confirmaram e outras nem tanto. A que se confirmou é o seguinte: o Atlético é um time que vai agredir, vai pontuar, vai atacar, mas ele não tem um pontuador ainda. Eu falei isso no vídeo passado, só lá e assistir que você vai ver. A gente escolheu o Savarino no Uni do Niter, praticamente, porque não tem muita estatística, não tem nada que comprove que Keno, Marrone ou Savarino vão pontuar um mais do que o outro, porque até aqui não demonstraram. A gente foi com o Savarino, indicamos ali que poderia qualquer um que quisesse ir com o Marrone ou ir com o Keno. Acabou que o Marrone arrebentou de ponto na rodada e a gente foi com o Savarino. Observação, durante o jogo eu não vi nada demais no Marrone, não acho que ele vai seguir pontuando dessa forma. Ele fez ali os 2 gols, mas não vi outros scouts. O Savarino também muito ruim, muito cruzamento errado. O Keno um pouquinho melhor. Mas é o que eu disse, é um time que vai continuar jogando sempre no ataque, vai sempre agredir e vai sempre pontuar. A gente tem que garimpar quem é o cara que naquele dia vai fazer o ponto. E uma nota rápida sobre o Galo, o Sampaoli mencionou que não queria fadigar os atletas, que perdeu o Natan e blá 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 blá. E o Júnior Alonso vinha de um acúmulo de jogos, nós preferimos tirar para colocar o Cuesta. Foi um mau negócio, porque acabou que o Júnior Alonso foi pro jogo e pontuou bem melhor do que o Cuesta. Mas a gente, se tivesse diante dessa situação de novo, tomaríamos a mesma decisão, porque o treinador diz que não quer que o cara faça 7 jogos, né? Que não quer que o cara faça uma sequência muito grande. O que você pensa? É a hora dele poupar, mas não poupou. Vida que segue, a gente sabe que o São Paulo é dessa forma. E aí o Internacional, que é um time que eu tenho feito elogios aqui, eu vejo coisas boas no trabalho do Eduardo Cudê, é um time que tem me agradado, assim, taticamente, tá? Não olho pro placar. Eu digo algumas coisas que a gente vê se desenhando, porque o campeonato estadual a gente sabe que não vale de parâmetro, no meio de uma pandemia, então é daqui pra frente. Pra mim vale muito mais o que o Inter fez nos últimos 5 jogos do que o que ele fez nos 6 meses passados. Porque a gente perdeu meio que o critério pelo tanto de tempo que a gente tá sem jogo. Mas até aqui o Internacional tem sido um time interessante. Perdeu o Fluminense, foram 2 gols de pênalti, não tô questionando aqui os pênaltis, foram bem marcados, etc. Teve até um gol do Fluminense bem anulado também. Mas ainda assim eu não acho que as análises que eu fiz do Inter caíram, não. Acho que segue as mesmas, é um time seguro, é um time que joga bem. Infelizmente perdeu o Guerreiro agora. Vamos ver como é que fica o substituto e como é que vai ser daqui pra frente. E a última, o Palmeiras, péssimo. A palavra é péssimo. Eu fiz uma leitura de que ele segurou o jogo no Clássico, né, por questão de ser Clássico, ser uma final, mas que faria jogar contra o Goiás, desfalcado de um monte de gente com Covid, jogando no campo do Palmeiras. Tudo favorável. E nem assim o Palmeiras conseguiu jogar bem, então assim, foi muito desanimador mesmo, porque a reta final do Campeonato Paulista foi interessante. Se for pegar de parâmetro o trabalho do Vanderlei no Vasco no ano passado, você não consegue imaginar como é que o Vanderlei conseguiu fazer aquele time do Vasco ser ofensivo, porque ele não fez um bom trabalho no Vasco, porque ele se trancou lá atrás e jogava por uma bola. Ele fez um bom trabalho no Vasco porque ele jogava no ataque mesmo. Não todo jogo, não toda hora, mas ele propunha o jogo sempre que podia, com as peças limitadas que ele tinha. Aí o cara pega o time do Palmeiras, já começa com 3 volantes. Se quiser considerar, pode até botar 4 volantes, né? Patrick de Paula, Ramires, Zé Rafael e o Gabriel Menino. O quarto aí que eu falei, o Gabriel Menino, ainda
entrou um pouquinho na área, porque os outros 3 não pisaram na área. Então fica muito difícil, né? Eu até imaginei que ele pudesse soltar o time, mas infelizmente não aconteceu. A gente tava meio sem opção, né? Porque os atacantes que a gente tinha, os meios que a gente tinha, ninguém era de muita confiança. Fomos com o Zé Rafael, acabou não dando certo. Aprendizado, né? Daqui pra frente, se o Palmeiras funcionar, vai ser por esperança mesmo, porque aquele medo que eu tinha de ter se retrancado porque era clássico, não foi muito isso. Se retrancou porque é isso que tem mesmo. É essa forma que ele tem encontrado de jogar. Não sei se é o treinamento, não sei se são os jogadores, mas é uma nhaca, né? E se não foi contra o Goiás dentro de casa, não é que não vai ser nunca mais, mas eu já perco aquela esperança de num curto prazo você ver um Palmeiras envolvente partindo pra cima. Mas é isso, rapaziada. O bom do Cartola é que um dia após o outro, a gente já tem que acordar no dia seguinte pensando em montar o time, o que ficou pra trás passou e vambora pra frente, beleza? Aquele recado rápido aqui de sempre. Você que ainda não é inscrito no canal, faça isso, se inscreve aí, é muito importante, deixa o like também. Clica no sininho, porque aí quando sair vídeo novo, tu já é notificado rapidinho e não perde conteúdo nenhum, beleza, galera? E na Liga dos YouTubers, é uma tônica da rodada, né? A gente ficou assim, basicamente 50, 60 pontos atrás, porque não foi uma rodada onde 5, 6, 7 caras pontuaram. Foi uma rodada onde 2 caras pontuaram, talvez 3 se considerar o Germancano, que foi o Marrone e o Marinho. Então quem não tinha nenhum dos dois ficou 60 pontos atrás, se contar o capitão. Quem tinha um dos dois ficou ali 20, 30 pontos atrás. E quem tinha os dois se deu bem, ficou 50, 60 pontos na frente. A gente não tinha nenhum dos dois, azar o nosso. A gente ficou bem atrás na liga, beleza? Então, depois dessa rodada assim que reposicionou tudo, revirou praticamente o G10 todo, em primeiro lugar tá o canal Copa Cartola, 228 pontos, galera. O camarada foi muito bem, despontou, saiu passando geral, tá em primeiro. Em segundo, canal Leiva, 225, coladinho Val Sport, 224, coladinho também em quarto lugar, Charles Milha, 220. Completando ali o G5, canal Dicas do TED com 219. Fechando ali o G10, Cartoleiros Inocentes, MWG Team, canal Patrick Cartoleiro, Nareco FC, Rapazola mais 10. Esse aí são os 10 primeiros colocados da Liga dos YouTubers. A gente está em 31º com 164, como eu falei, em média ali 60 pontos atrás, que é mais ou menos a diferença que a gente ficou dessa rodada. Então, galera, vambora pro time, beleza? Logo de cara aí já tá tudo vermelhado, né? Vocês já viram de cara que tem o Eduardo Cudê como técnico. O Internacional vai pegar o Atlético Goianiense. Tudo bem, o Atlético Goianiense não tá jogando mal. Vem até jogando assim um futebol razoável, não é aquele cachorro morto. Mas o fator casa, que a gente achou que talvez não pesasse tanto sem a torcida, ele permanece pesando segundo as estatísticas, tá ok, pessoal? É como se não tivesse mudado nada em números, numericamente falando. O percentual de vitórias de mandante com torcida tá praticamente o mesmo percentual de vitórias de mandante sem torcida. Então, a gente esperava que isso pudesse mudar, até pra, sei lá, ver uma coisa nova, né? Porque a gente espera sempre que aconteça coisas diferentes, mas não aconteceu não. Tá mantido o mesmo percentual, beleza? Então o Internacional tem uma forte chance de ganhar do Atlético Goianiense, talvez até pegar um SG. Então vocês viram que além do Cudê, tem uma dobra aí, Saravia e Vitor Cuesta, tá? O Saravia é uma grata surpresa, não fomos com ele pela segunda vez seguida porque ele tava hiper valorizado, podia quebrar a gente preferiu não ir, mas era um cara que poderia estar nas últimas rodadas aí quase sempre do time, muito bom de cartola, muito intenso, né, que é a palavra da moda, intensidade, é um camarada que não para, muito útil pro cartola. E Vitor Cuesta é o cara de sempre, na rodada passada não foi tão bem, né, cometeu um pênalti até infantil, mas não é por isso que não merece estar no nosso time. O goleiro Cleiton do Red Bull já se juntou a duas coisas. O ataque do Fluminense arrisca um pouco pro gol, então ele pode fazer alguma defesa difícil, e o preço dele tá muito interessante. Como a gente fez duas rodadas, as duas primeiras rodadas em questão de valorização foram muito legais, a terceira não foi tanto. Então, a gente ainda não tem o patrimônio que a gente queria ter. Então, aproveita, junta uma coisa com a outra, vai com o Cleiton que tá bem baratinho e alivia um pouco lá na frente. E aí, fechando a defesa, vocês estão vendo aí que tem uma dobra do Corinthians, beleza, galera? Vai pegar o Curitiba, que ainda não fez gol no campeonato. E olha que o Campeonato Brasileiro não é um espetáculo de grandes defesas, não é isso. É que o ataque do Curitiba tem deixado muito a desejar. Então, ao mesmo tempo que o ataque do Corinthians também deixa muito a desejar, mas a defesa joga junto há bastante tempo, inspira já uma certa confiança. Nós vamos com essa dobra aí do Gil e do Fagner. Sabendo que o Fagner volta de lesão. A gente tem uma opção assim, bem na mão, assim, que é o Reinaldo do São Paulo. Tava bem nos estudos também, mas é um outro time muito complicado, São Paulo, difícil de encontrar o ajuste. Jogou bem contra o Vasco, sufocou, mas
as coisas parece que não dão muito certo. E o Reinaldo já é um cara que defensivamente já fica muito exposto, comete falta, não é um cara muito bom no combate. Por enquanto estamos com o Fagner, mas no detalhe, se a gente sentir que o Fagner pode ser dúvida, quarta-feira na revisão a gente já sabe que o Reinaldo tá bem cotado. Aí, meu irmão, é hora da onça beber água, o meio do campo, porque é o setor que, nossa, desde o ano passado, já falei isso aqui, vou repetir pelo resto do ano aí, durante muito tempo, é um setor muito difícil de escalar. Eu separei aqui, eu vou até olhar. O Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Vasco, o Bahia e o Red Bull. Não tem meia pra escalar. É só você comentar aí, se você tiver algum, manda lá pra mim. Porque não tem. Você vai espremer, vai forçar uma barra, igual a gente muitas vezes força aqui pra tentar alguém do Atlético Mineiro, porque é um time muito bom, pra tentar alguém do São Paulo, porque é um time ofensivo, que joga bem, que a gente acha que vai fazer. Mas do Grêmio a gente encontra, assim, às vezes alguma coisa, mas fica ali entre o Alisson e o Jean-Pierre, que esse ano não foram tão bem. Então tá muito difícil de escalar meia, beleza, galera? Logo de cara eu tô explicando isso pra vocês verem que não são unanimidade os nossos meias. Assim, tirando o Thiago Galhardo, que é um camarada que é de cartola, quando vai bem ele arrebenta e tal. O Cittadini, assim, não tá assim com números hiper favoráveis, e o Atlético Mineiro pega o Palmeiras, esse time que o Vanderlei tem feito cheio de volante aí que não entra na área. Pode ser que o jogo se concentre muito no meio de campo ali, nesse perde-ganha, o Léo Cittadini pode roubar algumas bolas, fazer os desarmes, né? Ainda tem que acostumar com essa nomenclatura nova, e que ele chegue à frente como de costume, porque é um cara dinâmico e é bom de cartola. Tem também ali um acúmulo de jogos. Poderia, o Dorival já quis poupar ele, mas o rapaz machucou, ele teve que entrar uns 2 jogos atrás, se não me engano. Então a gente tem que ficar de olho porque vem numa sequência forte, mas a princípio o Cittadini. Carlos Sanches, porque o Sport tem uma fragilidade ofensiva muito grande, leva gol praticamente de todo mundo. E o Santos deve seguir nessa balada. O Marinho tá muito arriscado a valorização, né? Lá no ataque eu vou explicar melhor pra vocês. E o Soteldo também oscila muito, então optamos, se tiver aqui com alguém do Santos, optamos pelo Carlos Sanches, esse trava-língua, né? O Carlos Sanches do Santos, beleza? E o cara que eu falei, o Galhardo, já citei um pouco ali, o Internacional é amplo favorito. Então o Galhardo é o único desse meio de campo assim que a gente escala com a mínima segurança, pra tu ver o nível que tá de opção. Então, rapaziada, indo pro ataque. Primeiro atacante é o Arthur do Bragantino, um camarada inquieto, vai pra dentro o tempo todo, chuta, marca. É um cara, assim como eu falei do Saravia, ele é um cara assim muito intenso, muito bom de cartola também. Assim como o Atlético Mineiro, o Red Bull não despontou um pontuador ainda, não tem aquele cara assim, nossa, esse cara aqui vai pontuar hoje, a gente não sabe ainda. Mas o Fluminense é um time que levou gol todos os jogos do campeonato, nos 3 jogos o Fluminense levou gol. Então a defesa dele ainda não se encontrou. Com um ataque desse, que tem caras velozes, dinâmicos, que já jogam junto há algum tempo, é provável que o Red Bull vaze o Fluminense. Vamos torcer para que o Arthur vá bem. O Bruno Henrique, galera, é até essa coisa, a discussão até meio conceitual, né? O Bruno Henrique é uma aposta nossa, tá? Apesar de que o Bruno Henrique não é aposta e nunca será aposta no Cartola. Porque o Bruno Henrique já vem... Talvez ele fosse uma aposta no Goiás. Porque logo depois que ele despontou já não era mais aposta. Depois do Santos, um ano muito bom, então antes dele operar o olho e tal, já não era aposta, era uma referência. Depois do ano passado pelo Flamengo, então, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do Cartola. Ele não é uma aposta, mas para essa rodada poderíamos ir de Gabigol, teria outras opções também. Mas vamos com o Bruno Henrique, não tem cedido que o escale, não tem estatística que o escale, não tem nada que além da visão que a gente tem, que o Bruno Henrique é um cara que joga muita bola. Ele, assim como o Gabigol, dificilmente ele zica, ele negativa, ele é um cara que está sempre contribuindo. E eu acredito que essa é uma rodada para ele, não escalamos ele nas 3 primeiras. É um cara que tá sempre no nosso time, ano passado teve no time o tempo todo. Não escalamos nas 3 primeiras e achamos que esse agora é o momento pra ele, uma mística, tomara que os planetas aí se alinhem. Derrubei até o negócio aqui, ó, a confirmação. Tomara que os planetas se alinhem aí pro Bruno Henrique meter o gol, beleza? E aí o Jô é aquele camarada que a gente escala ele naquela, né? O Corinthians vai ganhar esse jogo na força, é o que se imagina, aquele 1-0 sofrido. E você olha pro elenco, pro time todo do Corinthians, você só vê o jogo com condição de fazer gol. Você não consegue ver outro jogador que você fala assim, não, esse cara aqui pode fazer um gol. Porque é muito difícil, cara. Até pensei em pôr o Sid Clay por isso, porque é um cara que ainda chuta, tenta alguma coisa, mas... Sabe? Você não encontra... Você imagina que o Corinthians vai ganhar, porque o adversário é muito fraco, mas você não vê muito cara pra fazer o gol. Então vamos com o Jô,
porque pode ter um pênalti, né? Isso aí é uma variável, uma possibilidade interessante. Pode ter um pênalti, a gente sabe que é ele que bate. Bola parada, a gente sabe que ele vai encostar em algumas bolas paradas. Pode ser que faça um gol, finalize algumas bolas para fora, até o que pode ajudar. Vamos torcer para ele não ficar paradão lá sem receber bola. Que pelo menos haja um abafa do Corinthians, cruze bolas na área para ele tentar. Porque eu acho que é a única forma assim que eu vejo do Corinthians ganhar esse jogo, beleza? E aí, galera, dentro dessa dificuldade, já é a segunda rodada que a gente não tem um atacante assim super firme pra colocar de capitão. Quem colocou o Marinho na outra, eu até entendo, o Marinho é um cara firme, né? Mas o Marrone já não é um cara firme. Então, pra essa agora, aquela questão que eu falei com vocês de não arriscar, o Marinho fez 23 pontos. Se ele der um ruim agora, tomar um cartão amarelo, der um mole, ficar negativo, vai prejudicar muito a gente pro resto do ano. Então a gente não tem aquela opção super sólida na frente. Por isso vamos optar por ir com o Thiago Galhardo de capitão, tá ok, galera? Fora tudo aquilo que eu já falei do Galhardo, eu guardei uma informação pra falar agora na hora de anunciar o capitão, que é o que o Guerreiro infelizmente se machucou e não joga mais esse ano. Então, o Internacional ele não tem um centroavante de ofício pra colocar na hora, um imediato. Fala assim, o Guerreiro saiu, entra esse cara aqui na hora, não tem. Eles têm o William Potker, que joga mais aberto até do que de costa pro gol de centroavante. Eles têm o Yuri Alberto, ex-Santos, que também é um cara móvel. E tem a opção deles botarem mais um meio de campo, pode ser o Bosquilha, pode ser um outro meia, e adiantar o Thiago Galhardo para fazer esse falso 9. Tá ok? Ainda não consigo imaginar o que isso pode gerar de fruto, se o Thiago Galhardo pode desarmar menos porque tá perto do gol, mas ao mesmo tempo se ele pode finalizar mais ou cometer menos falta porque tá numa área do campo menos povoada, é algo para se analisar. Mas de primeira, o Galhardo já era um cara hiper escalável, sem o Guerreiro, aumentou essa possibilidade do poder de decisão acabar passando mais pelas mãos ou pelos pés do Thiago Galhardo, beleza, galera? Então é isso aí, o time tá montado, você encontra o time Valorização e o time Apostas lá no nosso aplicativo, quem ainda não tem, os links estão aqui, baixa lá que o aplicativo tá muito completo, pô, escalação, os mais escalados, tem os scouts do time ao vivo lá para você acompanhar, várias ferramentas que vão te auxiliar aí, tanto na escalação do time, quanto do acompanhamento dos resultados das estatísticas. E a nossa revisão sai tanto no aplicativo, que se você habilitar a notificação nas configurações, você recebe a notificação na hora que a gente fizer a revisão, e também no nosso Instagram, poucas horas, algumas horas, geralmente 3, 4 horas antes de fechar o mercado, a gente aparece por lá para revisar algumas coisas. Normalmente a gente mexe muito pouco no time, uma ou duas peças, uma extrema necessidade, mas o futebol é muito dinâmico. Na primeira rodada não teve mudanças, na segunda, na terceira tivemos algumas mudanças. A gente sempre espera não precisar mudar ninguém, mas se precisar, poucas horas antes de fechar o mercado na quarta-feira, tanto no aplicativo quanto no Instagram. Beleza, rapaziada? No mais, espero ter ajudado vocês na escalação e até a mitada.